Então, nós vamos iniciar hoje a partir do capítulo 4, dentro desse tema que agora mistura um pouco do conceito do léxico com outros temas que o Ramban vai tratar no decorrer do guia. O capítulo 4 fala de 3 verbos: o verbo ver, ra'á, o verbo olhar, habit, e enxergar, razá. Então, nós temos o nosso texto. Ele diz: saiba que os 3 verbos ver, olhar e enxergar aplicam-se à percepção visual e metaforicamente à apreensão racional. Lembrando que na linguagem do Ramban, o racional implica a atividade da própria consciência. E não só a questão racional no estrito sentido do termo, que seria fazer uma conta ou chegar a uma conclusão racional. Aquilo que se refere ao verbo ver é conhecido de todos, quer dizer, de todos os que falam a língua. Quando é dito, e viu, e eis um poço no campo, que é Bereshit, trata-se de uma percepção visual. Quando é afirmado, meu coração viu muita sabedoria e conhecimento, que é Kohelet, refere-se a uma apreensão racional. Segundo esta metáfora, o verbo ver se aplica à divindade, assim como em eu vi Hashem, Melachim, fez-se ver Hashem, Bereshit, viu o Elohim que era bom, em Bereshit também. Fazei-me ver tua glória, o tua kavod, que é Shemot. Viram o Elohim de Israel, que é Shemot também. Tudo isso é apreensão racional e jamais percepção visual, pois os olhos percebem somente o corpo físico e ainda parcialmente, com alguns acidentes. Ele quer dizer aqui na linguagem aristotélica, qualquer tipo de mudança é um acidente. Ou, na linguagem spinozana, uma afetação. Ou seja, a aparência física, seu aspecto e o que deriva dele. Portanto, a divindade não é apreendida pelos sentidos, como será explicado. Então nós vimos aí o primeiro léxico é com o ra'á, o ver. Tem 2 sentidos: a percepção ótica e é usado figurativamente no sentido de percepção intelectual quando aplicada ao Elohim ou alguma coisa que tenha que ver com o Elohim. Então a primeira ocorrência da definição no texto em hebraico, que é Bereshit 29, 2, ou seja, nós vamos analisar o texto completo. A definição completa é Vayar vehine ba'er basadeh. Olhou, vaiar, viu um poço em um campo. Vehine, e eis. Presta atenção agora. Sham shilusha adrei tzom riv tzin alea. Havia 3 rebanhos de ovelhas deitados ali. Kimina be'erai yashku, pois eles estavam dando água às ovelhas daquele poço. Va'adarim ve'aeven gdola al pia ba'er. A pedra sobre a boca do poço era grande. Então, o texto está trazendo esta reflexão. A passagem é sobre o encontro do Yaakov com Arachel. Então, ele olhou, refere-se literalmente à visão. Só que você nota também que no primeiro livro, no capítulo 43, que é o capítulo léxico sobre o olho, ele apresenta o primeiro sentido de que o olho é um poço, na linguagem bíblica arcaica. Por quê? Porque nós chamamos o olho de globo, nós, ocidentais.
Mas os antigos não chamavam o olho de globo, porque eles sabiam, a partir da visualização de um crânio, que o olho está dentro de um buraco no crânio. Então eles viam aquilo como uma óbvia metáfora de um poço. Então não seria globo ocular para eles, mas poço ocular. E portanto, na linguagem bíblica, o poço é uma alusão ao olho também. E a atenção a isso é necessário para entender certas metáforas. Então, no mundo antigo, o poço é o olho. Então, por assim dizer, ele vê Rachel e o seu poço, a partir do seu poço, entendendo ali poço como esse canal dessa emanação divina, que é a visão, que é essa capacidade de interagir com o mundo. Então, há um sentido duplo ali na definição. Depois ele vai citar Kohelet. O texto inteiro de Kohelet é Dibarti ani im libi, né? Eu falei com o meu coração, quer dizer, eu disse a mim mesmo, Leomar ani hine igdalti veusafti chokhmah al koma asher haya. Eu adquiri muita sabedoria, né? Sobre todos os temas, al kol asher haya lefanai al Yerushalayim, mais que todos os reis, ou todos que houveram antes de mim, em Yerushalayim, em Jerusalém. Velibira a arbe chokhmah veda'at. Então o meu coração, libi, o meu coração, ra'a, viu muita sabedoria e conhecimento. Então, esse trecho é um trecho que nós não traduzimos desse jeito, ou melhor, poderíamos traduzir para finalidade didática, mas nós não falamos desse modo. Nós falamos que o conhecimento é algo obtido. Então você traduz em português dizendo, sim, eu obtive muita sabedoria e conhecimento. Mas em hebraico não é assim que se fala. Em hebraico é o meu coração, que naquela época não era coração no sentido odierno, o cardíaco. Eles não sabiam ou não tinham uma ideia muito clara para onde ia o conhecimento. Então, como todo o conhecimento gerava uma reação no peito, então imaginava-se que era para lá que o saber ia. Portanto, na linguagem bíblica, isso é muito importante enfatizar, o que eles se referem por coração é o que nós nos referimos pela mente. Eles acham que o coração é a sede das emoções e aonde o conhecimento é estocado, por assim dizer. Como eles não sabem, eles estão baseados na sensação. Porque eles não sabiam da conexão cerebral com o coração e com o fluxo sanguíneo e com a pressão. E que isso é tudo interconectado. Por isso as sensações de aperto ou de aceleramento do coração ou qualquer outra sensação que fique na região do tórax. Então por isso essa expressão. Mas isso jamais pode ser esquecido do leitor odierno. Senão ele vai ficar fazendo pergunta idiota da Idade Média, dizendo, mas como assim ele falou que o conhecimento está no coração? Tipo, eu tenho que explicar isso mesmo. Né? Quer dizer, a visão de mundo era aquela, é preciso entender para que se possa entender a narrativa. De qualquer modo, o que ele disse é impossível. Por isso mesmo, eles também entendiam que isso era um mistério, uma metáfora de algo que eles não compreendiam, que é justamente dizer, o meu coração viu. Mas eles mesmos sabiam que não é o coração que vê. E, portanto, eu entendi o conceito. Então, esse é o uso figurativo. E não a crença de que eles acreditavam que o coração via. Não é isso. Eles também sabiam que o coração não via. O que eles não sabiam era que o coração não era em si mesmo sede de sentimentos. Mas isso é totalmente desculpável, porque foi só a partir da Idade Média que nós começamos a perceber que não era isso. Né? Então, esse texto fala do arrependimento do Shlomo
sobre o fato de que a sabedoria não havia removido a sua perda de clareza. E isso gerou nele uma perplexidade. Shlomo era um daqueles indivíduos que achava que se ficar bastante inteligentinho, de uma hora ele vai entender as coisas do universo. Então ele se dedicou muito a ler, muito à cultura, tudo o que estava disponível. E isso não tornou ele necessariamente uma pessoa melhor. Só que ele já era uma pessoa muito mais elevada que a média, pelo fato de ter percebido isto. Porque a maioria nem isso. Né? Na maioria ainda está no modelo mental de que o que o universo fará sem mim. Né? Ou então, um dos maiores mistérios da humanidade para a maioria das pessoas é como que as pessoas todas estão erradas e eu sou a única pessoa certa. Isso é o maior mistério da humanidade para a maioria dos seres humanos. Como é possível, né, que ele não entenda o meu entendimento tão claro, tão lúcido? Eu sou tão correto que eu não entendo como todas as pessoas. Eu devo ser realmente, preciso arrumar meios, né, de mostrar para eles quão importante eu sou. Porque a maioria das pessoas se acredita muito correta, sempre. Ela não cogita, e cogitar a mera possibilidade, talvez eu esteja equivocado, é uma dor tremenda. É imediatamente rejeitado. Não, eu não estou equivocado. Com certeza não. Isso me é claro. São eles que são. Né? Então, o Shlomo também passou por isso. Né? Ele adquiriu bastante sabedoria, só que ao invés de ele seguir esse fluxo, ele entendeu já de cara que ele não era uma pessoa melhor por causa do elevado conhecimento que ele tinha. O elevado conhecimento, na verdade, deixou ainda mais claro quão comum ele era e quão equivocado em diversos temas. Então ele ficou perplexo. Ficou perplexo no sentido de se questionar, mas então para que serve tudo isso? E justamente esse é o modo mental utilitário. Para que serve? Né? Ele sempre é serviçal de alguma coisa. Então ele acha que tem que servir para alguma coisa. Porque esse texto não para aí. O Ramban cita esse texto, quer dizer, ele cita uma cláusula do texto, mas o texto continua. A continuação é a frase: pois existe muito sofrimento na muita sabedoria. Por que ele falou isso? Ele falou isso sobre todas as pessoas? Não. Ele só está falando de uma pessoa desperta. Uma pessoa desperta, ou prestes a despertar, uma pessoa que consegue se observar, percebe o sofrimento na muita sabedoria. Por quê? Porque ele percebeu que quanto mais informação ele acumulou, mais com o que ele tinha com o que se identificar. Ele tinha mais matéria-prima para daquilo extrair o seu senso de identidade. Então, isso provoca imenso sofrimento, porque todo sofrimento humano tem uma única causa. É a mente humana identificada com ideias, narrativas, crenças e opiniões. Em outras palavras, ficção. Junta tudo num bojo só. Ficção. Histórias. O ser humano identifica-se com isso. Extrai daquilo o seu senso de ser. Não consegue se ver separado daquilo. E qual é o problema? O problema é que toda história tem duas versões, ou três, ou mais. Toda história desmorona-se, tirando os elementos do seu roteiro. Toda história tem começo, meio e fim, para ser uma história. Toda narrativa tem diferentes perspectivas. Portanto, não há narrativa rígida. A única maneira de você criar uma narrativa rígida é na sua imaginação e usando de agressividade física, verbal ou qualquer outra em relação a outros, para que não desmoronem o seu castelo de cartas. Porque uma narrativa é simplesmente um castelo de cartas. Ela só funciona do jeito que você está contando. Mas se alguém mexer em alguma peça, cai tudo. E aí, como você não quer que ninguém faça isso, então você protege aquilo. Então o ego envolve aquela história com um senso de identidade. Aquilo sou eu. E ele é como aquele cão que fica na porta dos portões, latindo para que as pessoas se afastem do seu território. Né? Então ele vocifera com outros
numa vã ilusão de que eu estou protegendo o meu território. Né? Porque quando você tem um cão na sua casa, o cão te pertence, ele é seu escravo em termos literais, mas não para ele. Para ele, aquele território é dele, inclusive você é dele. E portanto ele está defendendo o que é dele. Né? Então o ego age do mesmo modo. Por isso existe muito sofrimento na muita sabedoria. Então ele diz: quanto mais conhecimento, tanto mais sofrimento. Então ele está falando de quanto mais ideias você acumula e identifica-se com isso, mais você sofre. Porque as ideias são todas impermanentes. Sempre foram, são e serão deste modo. Então, extrair o seu senso de identidade disso é causa de sofrimento inimaginável ou um sofrimento paliativo com o qual você já tenha se acostumado, porque o ego humano não tenta fugir do sofrimento. Muito pelo contrário, ele se alimenta disso. Então, é como a pessoa é viciada em algum tipo de atividade que para outra é incômoda, dolorosa. Mas ele suporta o incômodo, porque ele criou uma narrativa onde aquilo é necessário, por alguma razão. Né? Então, é como a pessoa, como um soldado que se vicia na guerra. E que não consegue, quando ele é mandado de volta, conviver mais em sociedade, porque ele precisa estar no conflito, porque ele extrai o senso de identidade dele daquilo. É para aquilo que ele serve, é para aquilo que ele presta. Né? Ele se sente vivo quando a sua vida está em risco, quando ele está matando e correndo o risco de ser morto. É assim que ele se sente vivo. O ego humano é assim em diferentes graus. Ele precisa da narrativa para que ele seja alguma coisa. Então ele precisa do conflito, ele precisa do inimigo. Ainda que ele tenha, e quando ele é convencido da sua ficção de que o inimigo projetado, na verdade, não é um inimigo, não tem problema. Ele arruma outro inimigo, não tem problema. Sempre haverá um inimigo. O importante é que eu esteja certo. E para eu estar certo, alguém tem que estar errado. Então, há sempre o conflito, há sempre a busca por novos inimigos. Então, esse texto não pode ser confundido, porque o texto parece, e é citado pelo próprio Ramban, e ele parece contradizer a noção do Ramban de sabedoria, e ele faz isso propositalmente. A noção do Ramban de sabedoria será tratada ao longo do guia, mas ela não tem a ver com esta perspectiva do Shlomo. O Shlomo aqui arrepende-se porque ele tinha uma ilusão em relação a isso. Ele imaginava que, ao adquirir sabedoria, ela magicamente me transformaria numa pessoa melhor. Então ele não tinha uma clara definição do que é uma pessoa melhor. Então ele achou que uma pessoa melhor era melhor por causa do tanto que ela sabia. E com base nessa primeira impressão, ele dedicou-se ao estudo. Mas ele mesmo confessa, e justamente sua confissão é a sua lucidez, ele confessa ter realmente compreendido o conceito. Ele compreendeu que não é o saber, né? A sabedoria é o pacote do saber. Então não é esse pacote de um novo saber que me torna melhor, mas aquilo para o que esse pacote aponta. É este o entendimento que eu devo buscar ter, e não a informação propriamente dita. A informação propriamente dita é inócua se a pessoa não entendeu para onde isso está apontando. Que tipo de perspectiva ou de abrir dos olhos você precisa ter para você usufruir disso. Caso você não perceba isso, a quantidade, os pacotes de saber que você conseguiu juntar servem para pouco ou quase nada, porque eles também serão, eles só aumentarão o seu sofrimento. Eles não. E o objetivo da sabedoria, o objetivo da Torá é propor uma vida que vale a pena ser vivida. Essa é a proposta. Por isso, sofrer ou não sofrer importa. Porque senão, essa própria alegação do Shlomo seria algo que alguém leria e diria: bom, tudo bem, é assim mesmo.
Então, quando ele denuncia o que ele mesmo fez e admite a sua própria falha, nisso se vê sua verdadeira sabedoria. Porque ele percebeu-se. Ele notou que a própria teoria estava equivocada. Portanto, ele está acima da média, como eu disse, né? Da maioria. Que a maioria não consegue resolver esse mistério do universo. Como é possível que todas as pessoas estejam erradas e eu estou certo? Que mistério é esse? Um mistério insolúvel, né? Então, no próximo texto que o Ramban traz, ele inteiro, Melachim, é Vayomer Lachem Shma Davar Hashem Raiti et Hashem. Então, e continuou, né? Todavia, ouça a palavra do Hashem. Raiti et Hashem. Eu vi o Hashem. Yoshev al-Kisso, ele estava sentado na sua cadeira, no seu trono, como nós dizemos, porque, né, o texto fala sua cadeira, mas a cultura ocidental fala não, cadeira, né? Cadeira pega mal, né? Então vamos falar trono para ficar bonitinho. Vechol tzavah shamai omed alav mimino umismolo, rodeado de todo o exército celestial, à sua direita e à sua esquerda. Vayomer Hashem, e o Hashem disse, perguntou: Mi yifate et Ahav, quem enganará Ahav? Vayal vaipol Ramot Gilead, para atacar Ramot Gilead e morrer ali. Então, essa é a visão, não? Vayomer ze becho veze omer becho. E os que estavam em volta, os que estavam ali, um diz, faça isso, outro diz, faça aquilo. Vai ser ruach, vai amod lifnei Hashem. E aí saiu um ruach, né? Saiu um vento e se apresentou ali de pé perante o Hashem. Vai Omer, Ani yefatenu, e disse, eu vou enganá-lo. Vai Omer Hashem alav bema, e o Hashem perguntou para ele, como é que você vai fazer isso? Vai Omer etze vehaiti ruach sheker, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair e ser um ruach de mentira. Befi kol neviav, na boca de todos os profetas dele. Vayomer tefadeh vegam tuchal tze ve'esechen. E disse o Hashem, vai e você vai ser bem sucedido quando você enganar ele. Então isso daqui é uma visão profética de um profeta chamado Michaiah. E o Michaiah profetizou para um rei de Israel, descendente de Davi, chamado Ahav. Aí ele conta sobre esse perverso rei, na verdade ele está contando para o perverso, né? Que a divindade lhe enviaria falsos profetas. Ou seja, ele está contando para ele. O Ramban está focado na distinção entre falsos profetas e reais profetas, que é o foco dele. Mishneh Torah, Vodazará, capítulo 5, só fala disso. O verso também lida com o sentido de ver o Hashem na profecia. Daí ele põe mais uma cláusula, mais um trecho que é Bereshit 18. O trecho diz: Vayera elav Hashem be'elonei mamre ve'u yoshev peta ochel kachom ayom. E apareceu o Hashem a Abraham junto aos carvalhos de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no calor do dia. Então essa é a visão profética de Abraham sobre a circuncisão dele. O Hashem não apareceu aos olhos, mas apenas a percepção intelectual. Essa percepção filtra por meio da imaginação do profeta. E assim o Ramban instrui que
Não se trata de dizer que a divindade tenha de fato aparecido, mas nesse caso parece sugerir uma manifestação da divindade, isto é, um malar numa visão. Porque nunca tem um malar físico, porque malar e físico é um contrassenso, né? Se é malar, está numa visão. Então eu nunca preciso dizer um malar, mas fisicamente, Moré, não existe fisicamente um malar. Malar é visto numa visão. É que às vezes a pessoa tem uma visão profética onde não tem uma identificação imediata de um malar, né? Um malar numa figura humana, por exemplo, e as outras vezes tem. Então, quando tem uma pessoa, ou seja, a pessoa que teve a visão vê uma pessoa, e a pessoa lhe fala coisas da parte do Hashem. Aquela pessoa é o malar, e aquilo aconteceu numa visão. Quando não tem pessoa nenhuma, que é uma voz ou um fogo, é o Hashem. Também é um malar, mas a visão não está indicando o malar. Porque a visão está simplesmente relatando um fenômeno que não tem identificação. Então é essa a diferença que a Escritura faz quando tem um malar presente e quando não tem um malar presente. Em ambos os casos é uma visão profética. Então a pergunta de malar físico é nonsense, perceba, né? Na visão maimonidiana não tem isso de malar físico, isso não faz nenhum sentido, né? Ele cita essa passagem então como um princípio importante da compreensão da ideia de profecia, que vai ser falada mais para frente no livro 2, capítulo 42. E sempre associa o princípio de mediação do malar com Abraham. Vale ressaltar. Então ele declara, como já explicamos, sempre que se menciona a aparição de um malar, de um anjo, e uma mensagem sua, trata-se de uma visão ou de um sonho profético. Tenha-se ou não declarado isso expressamente. Aí entra a racionalidade. Isso, portanto, é lógico. Eu não preciso ficar explicando todo o texto e toda a passagem, aonde tem um fenômeno como um malar, e aí o malar falou com alguém. Eu não preciso. Se tem essa cena, isso é uma visão. Não precisa estar escrito é uma visão. Porque malar físico é um contrassenso. Não há isso. É como Deus físico. Nonsense, né? Não faz sentido. Então malar físico também não faz sentido. Ok? Então, quer o texto diga expressamente, quer o texto não faça isso. Todo malar é uma visão profética, ou sonho profético, ou qualquer coisa, ou qualquer outro grau de experiência profética. De certo, não é físico aqui. Nenhum dos casos. Então, o Ramban diz, pouco importa se alguém afirmou que notou que era um malar imediatamente, ou que este lhe apareceu primeiramente um ser humano e depois comprovou-se que se tratava de um malar. De quem ele está lembrando? Ele está lembrando do pai e mãe de Shimshon. Né? Quando eles tiveram a visão do malar, eles não notaram que aquilo era uma visão e nem que o cara era um malar. Em princípio, eles viram um cara, um rapaz, que tinha uma roupa que provavelmente parecia a roupa dos discípulos dos profetas. Então eles falaram, bem, né? Ele veio me trazer uma mensagem do Hashem, porque se chama profeta de malar, de mensageiro do Hashem. Mas até então é um mensageiro. E daí vem a concepção diferenciada, que aí no final da visão eles são informados que aquilo era uma visão. Então, para surpresa deles, tanto que eles ficam com medo depois. E aí o Ramban conclui, sempre que ao final você averiguar que quem foi visto e falou era um malar, acreditará por certo que desde o princípio era uma visão ou sonho. Então essa é a regra do Ramban. Agora o Davi Lozada pergunta, a visão profética pode ser coletiva? Não misture os assuntos. A visão coletiva é a visão de Moshe. Ninguém teve a visão de Moshe. O Sinai tem a ver com a manifestação do Hashem mediante Moshe. Aquilo nunca mais se repetiu.
Então aquilo não tem paralelo, não foi um fenômeno que a Escritura nos deixou registros para que façamos um comparativo. Tem Moshe e tem o resto. Isso daqui se refere ao resto. Aquilo que aconteceu com Moshe é um mistério. Por quê? Por causa do nível profético do Moshe e da lucidez do Moshe. Então, o argumento da profecia mosaica, por assim dizer, ela não é equiparável com nenhum tipo de outra visão. Porém, quando a gente fala do resto e não de Moshe, nós falamos de mais de uma pessoa tendo uma visão, mas nós não falamos de um grupo inteiro de pessoas. Isso já é um fenômeno que pelo menos não foi visto. Seria impossível? Não sabemos. Talvez fosse possível. Só que nós não temos esse dado na Escritura. Não tem mesmo, porque você não tem como identificar. Você vê um malar, aí depois você vê outro malar. Mas como que você sabe que aquele era aquele? Não tem, porque o malar não tem personalidade. O malar não é uma pessoa, então não dá para você saber se é o mesmo, né? A menos que ele te dê algum tipo de identificação. Mas isso pode ocorrer só numa mesma visão. Você percebe o exemplo claro do Daniel. Daniel fala, o malar que eu vi no começo da visão falou isso no final da visão. Mas aí ele está dentro da mesma visão. Então, é um outro assunto, percebe? Agora, o caso do Moshe é um caso à parte. Aquilo ali foi uma coisa de bugar o cérebro. Ninguém sabe o que foi aquilo direito. Ok? Porque é um absurdo aquilo. Aquilo é alguma coisa que a gente não tem nem como começar, né? Primeiro vamos tentar entender o nosso lado e aí depois a gente sobe até aquele nível. Depende do caso. O apelido visão, a gente costuma usar, Franklin, para aquele que teve uma visão em tese de dia. Agora, ele estava acordado? Eu não sei. Eu nunca tive uma visão. Né? Nos aparenta que a pessoa perde os sentidos quando tem visão. Então, não sei se acordado é o termo. Talvez previamente acordado. Talvez isso. Agora, a visão noturna, né, já é também sempre dormindo. Então tem a que acontece diurnamente, tem a que acontece noturnamente. Mas só por causa da palavra visão não dá para designar. Tem que prestar atenção nos termos hebraicos para que nós possamos realmente saber quando é uma coisa e quando é outra. E o estudo do léxico fará isso. Às vezes pode ser, não é que é taxativamente. Porque o Ramban faz um favor para todos nós quando ele separa as visões em graus, 11 graus, né? E aí você vai ter essas questões respondidas quando nós chegarmos nesses temas. Porque isso aí você está perguntando questões técnicas, né? Quando que tal, classificação, a gente vai chegar lá. Estamos agora no entendimento das terminologias. Vaikra Elohim, o próximo termo completo, Bereshit, né? Vaikra Elohim layabash haaretz, ulemik ve'amayim kra yamim, vayar Elohim kitov. Então o Elohim chamou a terra seca Eretz, terra, e a reunião da água ele chamou Yamim, mares, e o Elohim viu que isso era bom. Então Elohim não tem uma visão no sentido físico. Elohim, portanto, é aquilo que se atribui ao conceito de percepção imediata ou constatação instantânea, que é a constatação do ser, que é a constatação da consciência. Então, o Elohim não enxerga nesse sentido humano, mas a Torá, quando nos alude à ideia do Elohim e a sua interação, é uma constatação, explica o Ramban, instantânea. Ou seja, não é que o Elohim olha para você, né? Porque se você é Tselen do Elohim, então ele não precisa olhar para você, porque não tem você. Tem o Tselen dele mesmo. Então o Rambam vai chegar num ponto do guia que ele diz, o Elohim sabe de todas as coisas em si mesmo. Ele não tem uma fonte externa de informação, porque todas as coisas manifestam-se a partir dele mesmo. Percebe? Por isso que você é o, nós falamos outro dia, né? Você é o Tselen dele, não ele o seu.
Então, quem é o sujeito que está participando da coisa? Ele. Você é uma expressão, uma experiência. Você é uma das experiências do Hashem, se você assim preferir. Agora, isso, do ponto de vista da Neshama, é uma enorme honra, um enorme privilégio, um enorme benefício, mas do ponto de vista do ego, isso é terrível, né? Então, quer dizer, então eu não sou nada, então eu não existo. Coitado, né? Na verdade, para ser correto, não é não existo, nunca nem existiu. Mas tudo bem, fica no não existo. Se for muito difícil, nunca nem existiu. Porque isso é um fato. A Escritura vem nos trazer um universo dentro do qual o Hashem é a realidade. O Hashem é o Emet. Por que essa palavra é importante? Uma das explicações lúdicas, didáticas, né? Todas as ressalvas aí, que eu mais gostei foi a do Baal HaTurim. O Baal HaTurim explica que quando você escreve a palavra hebraica Emet, você escreve com Aleph, Men e Tav. Depois você procura Aleph, Men e Tav. Você olha o desenho dessas palavras e você imagina elas talhadas de madeira. Uma escultura da letra Aleph, da letra Men e da letra Tav. Isso, como o Davi colocou ali, ó. Olha o desenho. Se você imaginar isso aí feito de madeira, para enfeitar sua mesa, você vai notar que todas essas letras param em pé sozinhas. Elas têm base. O Aleph para em pé sozinho. O Men também para em pé sozinho. E o Tav também para em pé sozinho. Agora, se você notar a palavra mentira em hebraico, sheker, nenhuma letra para em pé sozinha. O Shin cai, o Kuf para em pé, porque ele é suspenso, ele cai, e o Resh cai também. Então, de forma lúdica, o Baal HaTurim, que eu achei genial, ele fala, isso é o que a gente quer dizer com Emet. Emet é uma coisa que permanece. E Sheker é uma coisa que é passageira. Se você montar a letra Sheker, ela pode ficar alguns milésimos de segundo em pé, mas depois ela cai. Agora Emet é uma coisa que fica. Então por isso que a gente diz que só o Hashem é Emet. O que a gente quer dizer com Emet é que é uma coisa que é perpétua, que é eterna, que realmente existe. Agora, uma coisa que está aqui agora e depois se desfaz e só sobra micropartículas daquilo, isso aí não existe de fato. Não é? Porque é como você imaginar a galáxia próxima, falamos outro dia de Andrômeda, e a luz dos dinossauros que viveram aqui está chegando agora lá em Andrômeda. Então a pessoa está olhando para aqueles dinossauros e imaginando, nossa, olha só, tem animais gigantes naquele planeta. Mas não, porque eles não existem mais. Então, quer dizer, é assim que é a realidade composta. Ela não é, na verdade. Né? Ela é passageira. Então por isso que só o Hashem é Emet. E por isso que só Ele é. E por isso que só Ele está, na verdade, gerindo a coisa toda. É a experiência dele. É nesse o sentido, e este é o sentido, de o Hashem ser o dono do mundo, da terra, do universo. Dono nesse aspecto. Porque quem está se expressando por meio das consciências é Ele. Quem se expressou por meio de toda a formação do universo é Ele mesmo. Então, uma coisa fica muito clara quando você observa o universo. Ele não foi feito por uma pessoa. Não tinha nenhum ego fazendo para mim. Percebe? Então, esse tipo de percepção é muito diferente de só um entendimento, de uma ideinha que você põe na sua cabeça. É uma coisa um pouco mais constatada. Por isso que a visão do Elohim é uma constatação instantânea, uma percepção imediata. É a isto que alude a ideia de visão ou outras ideias sobre a percepção. Então, nós temos em nós o paralelo, pálido, inadequado, não até as últimas consequências,
uma boa frase, uma boa elucubração, é bem por aí mesmo. Quer dizer, exatamente, por isso que não comparar a divindade com o ser humano, principalmente, é tão importante. Porque se você refletir a partir do seu ser, os egípcios erraram quando compararam a divindade com animais, ou com o sol, ou com coisas da natureza, do que você comparar justo com o ser humano, que é ridícula a comparação, né? Quer dizer, eles erraram menos, eles erraram, obviamente, eles estavam completamente equivocados, mas erra-se menos, assim. Por quê? Porque você, ao comparar com o ser humano, você está ainda atribuindo à divindade um ego como o seu. Então aí, nesse ponto, você literalmente fez uma divindade à sua imagem e semelhança. É o oposto, né? Porque quando o texto diz que o nosso ser, a nossa Neshama é a imagem e semelhança do Hashem, então quer dizer, é ele que está se expressando através desse ser, através da atenção, através da nossa percepção da realidade. Quem provoca e permite esse fenômeno, e quem se expressa por meio disso é o Hashem. Não tem você na história. Agora, quando a pessoa imagina Deus no ser humano, ele fez o oposto, ele inverteu a realidade de 360 graus. Ele imagina que tem uma pessoinha humana que perigar é ter a cara dele ainda. E se você notar cada povo e nação, o Deus parece com o daquele povo lá. O Deus chinês é chinês, o Deus africano é africano, o Deus japonês é japonês, o Deus egípcio é egípcio, o Deus judeu é judeu, o Deus italiano, o Deus romano é romano, e não me venha com cara do Oriente Médio aqui, porque é romano. E assim por diante, quer dizer, é evidente o Deus imaginário das pessoas, e isso nós estamos pegando assim, só a casquinha da questão, que é a questão, evidentemente, da aparência física, e a questão ideológica. Mesma coisa, o Deus italiano é ideologicamente italiano, assim como o Deus africano é ideologicamente africano, e assim por diante. Cada povo e cultura faz a divindade à sua própria imagem. E o Deus dos brasileiros, evidentemente, é como todo brasileiro, né? Inclusive capaz de até votar no Bolsonaro, né? Então, quer dizer, é isso. O cara acha isso mesmo. E o cara fala sério. É tão pequeno o pensamento que ele não enxerga isso. Então ele está como no caso do Shlomo. Ele não chegou naquele grau do Shlomo de ele mesmo ver que todo o tal conhecimento não serve para nada mesmo. Não, ele não constata. Então, quer dizer, aí só se a pessoa transcender a própria narrativa, não tem outro jeito. Então, por isso que é muito sério a questão da idolatria, porque ela não é só uma questão de religião, mas de percepção da realidade. É nesse ponto a seriedade da questão da idolatria, e não uma questão de crenças. Então, a tal constatação, não é, e seu ser são, na verdade, um e o mesmo em relação ao Hashem. Isso é muito importante de entender. Não há um momento porque o Hashem é o eu sou. Então, ele não tem... por isso que o Ramban diz uma coisa que é confusa para a mente, né? Que o Hashem é o saber, o sabedor e aquilo que é sabido. Isso é confuso. Você fala, como assim? O quê? Né? Mas isso não é para você entender, isso é para você constatar que o Hashem é o que constata a partir de si mesmo, porque se toda a realidade é construída a partir da presença e da realidade do Hashem, então, de certo modo, como disse Spinoza, toda a realidade é expressão dele. E sendo toda a realidade expressão dele, a constatação e o seu ser, na verdade, é o mesmo. Mas isso não é a maneira que a mente humana aprende. Por isso a nossa dificuldade de entender isso. Porque isso não dá para botar na lousa. Porque nós só aprendemos de maneira linear. Isso quer dizer explicar, né? Explanar. Estica aí no quadro para ver se eu entendo isso daí. Então,
A divindade simplesmente constata os fatos. E a única semelhança em nós desse fenômeno e a única esperança de que tenhamos um mínimo de sabedoria na vida é nós observarmos e aprendermos da realidade a partir também deste mesmo fenômeno da divindade em nós, que é o Tselem Elohim, que é o que permite constatar imediatamente Emet. Então, é isso que os rabinos vão chamar de Yetzer Tov em nós, porque é finalidade didática. Yetzer Tov é só uma palavra, não é uma coisa que exista. É um conceito que serve à finalidade didática. Assim como Yetzer Hará também não é uma força do mal, como dizem os místicos. É só um recurso pedagógico, né? Para que você observe isso em você. Esses recursos pedagógicos, linguísticos, focam o quê? Focar a sua atenção em determinados pontos da autoobservação, para que você perceba em si mesmo, porque a única maneira de você aprender de fato é isso. Essas coisas não existem literalmente. Eu já vi um monte de gente explicando, mas e essa força do Yetzer? Não tem força. Isso é um recurso pedagógico. É um conceito, é uma ideia, é uma concepção. Não é nada para você se agarrar. Não é? Por isso mesmo os rabinos desmistificam a ideia de Yetzer Hará, dizendo, o Yetzer Hará faz uma pessoa cometer um determinado pecado. Sim, mas também faz ela ter fome. Também faz ela ter desejo por uma mulher, ou mulher por um homem. Isso tudo é o Yetzer Hará. Tudo isso para quê? Para desmistificar a ideia do zoroastrismo. Então vocês acreditam na força do mal. Né? E os rabinos responderam, não. Não, os sábios não citam Sitra Hará. Isso aí veio do misticismo. Isso não consta no Talmud, não consta nada. Isso é só uma expressão aramaica. Quando os rabinos usam o conceito de Sitra Hará, isso não está falando isso é uma construção do misticismo. Fique bem claro. Né? Quando os rabinos flertam e trabalham ideias do zoroastrismo, é que eles vão mencionar isso daí. Isso não é nenhum conceito básico de Mishnah, nem de nada disso. São elucubrações posteriores. Porque o zoroastrismo traz a ideia das forças do mal. E o gnosticismo, de origem cristã, em princípio, perpetuou o conceito do outro lado, o lado das trevas, né, e tal, o reino de Lúcifer, e toda essa mitologia, que de realidade não possui nada, exceto, é claro, na imaginação humana. Então, o Ramban define esse bom do versículo que estamos nos referindo, viu Elohim que isso era bom, ecoando do conceito aristotélico daquilo que se adequa à sua finalidade. Né? Nós diríamos na nossa linguagem odierna que é a realidade tal qual é. Isso é o bom, a realidade tal qual é. Então os sábios inclusive notam o nosso problema, eles usam isso dentro da sua finalidade didática para mostrar justamente o nosso problema em lidar com o real. Então eles dizem, olha, na era de Mashiach, que é outro recurso didático da literatura judaica clássica, né? Não é uma coisa que todo mundo sabe o que é. Não, é um recurso linguístico para dizer assim, quando os problemas forem resolvidos, né? Todos porque o judaísmo, em termos gerais, tem uma ideia otimista da caminhada da humanidade, né? Inspirado pelos profetas, de que a humanidade eventualmente chegará no estágio adequado de percepção e de entendimento e tal, e tal, e tal. Os profetas são otimistas. Então os rabinos, quando eles falam da era do Mashiach, é disso que eles estão falando. E aí eles dizem, olha, na era do Mashiach, as pessoas não farão as bênçãos exatamente como nós fazemos hoje. Porque hoje, quando acontece uma coisa ruim conosco, ou uma coisa que nós não gostamos,
portanto uma coisa rotulada como ruim, nós dizemos Dayana Emet, Abrahá Dayana Emet. Mas quando acontece uma coisa boa, nós dizemos Tov Umetiv, que Deus é bom e bondoso. E quando é coisa ruim, Dayana Emet, Deus é o juiz da verdade. Mas quando nós chegarmos na era do Mashiach, os sábios dizem, ninguém mais vai fazer a bênção Dayana Emet. Todo mundo vai fazer para todos os eventos a bênção Tov Umetiv. Então o Talmud deu uma dica preciosa do nosso entendimento da realidade. A brachá de Dayana Emet geralmente é feita quando você recebe uma má notícia. Então, exemplo de má notícia é quando uma pessoa morre, né? Ou seja, devido à nossa identificação com todas as personagens, com toda a nossa mentalidade, a nossa loucura, que provoca o nosso próprio sofrimento, que é, portanto, prolongado por nós mesmos. Não tem nenhuma força do mal fazendo isso, é a pessoa que se tortura, né? Então, ele não aceita obviedades da existência, tal qual a morte. Ele acha que a morte é uma coisa ruim, né? É uma coisa ruim, isso é uma coisa terrível, embora quando você estuda sobre o planeta, não tem outro jeito, é desse jeito que tudo funciona, né? Mas a pessoa tem aquela coisinha de que eu não posso acabar porque eu sou muito importante. Então, ele vê a morte como uma coisa negativa. Então, os sábios dizem, adequando a lei judaica à pequenez de entendimento, eles dizem, então, quando você vê uma notícia, em vez de você amaldiçoar, em vez de você xingar, em vez de você se descabelar, você use esse momento para exercitar a resignação. Então você fala, Abrahá, bendito sejas tu, eterno, nosso Deus e Rei do Universo, juiz da verdade. Então, ou seja, veja a didática, né? Para a pessoa que pensa desse modo e que se identifica muito e que não quer que a realidade seja desse jeito, embora já esteja desse modo, portanto isso é fútil, e daí então essa pessoa tem que ver Deus como um juiz. Ou seja, ela tem que ter uma visão autoritária sobre ela, porque isso tem uma finalidade didática de ajudá-la a segurar a onda, né? Não deixar a peteca cair, como nós dizemos. A pessoa se segurar, não vai me dar escândalo aqui, não vai... por quê? Porque senão, para que serve tudo que você está aprendendo? Para você continuar sendo a mesma criancinha desamparada a sua vida inteira? Quer dizer, o seu estudo de Torá não serve para nada mesmo, né? Você não consegue lidar com a vida, você não consegue lidar com o real. O que acontece hoje na sociedade pós-moderna, visto por Bauman e por diversos outros pensadores? Que as pessoas estão cada vez menos aptas a lidar com a vida tal qual é. Isso não é um fenômeno pós-moderno exclusivamente. Ele vem desde o período romano e antes. Porém, ele é muito mais acentuado hoje. Então, os rabinos criam mecanismos didáticos, lúdicos, que também estão prevendo o incauto, o ignorante, ou como nós chamaríamos no nosso grupo de estudos, o egóico, né? A pessoa completamente presa na narrativa. Então para esse, Deus é o juiz, e você obedeça ao juiz, né? Aí você chore o que você quiser, faz carinha de dó, quem sabe ele fica com dó de você, mas sabe como é o juiz? Todos nós nos submetemos ao juiz. E assim a pessoa se consola com essa ideia de papai bravo. Por quê? Porque ela só vai até aí, é o teto dela, ela não passa disso, né? Então os rabinos dizem, mas conforme a humanidade, num futuro distante, perceber como que a realidade realmente funciona, como que realmente nós temos que interagir com o mundo real, aí não vai ter mais isso. Aí as pessoas só vão dizer para tudo que acontece, Umetiv, bendito sejas tu, Hashem, nosso Elohim, Rei do Universo, que é bondoso e benevolente. Sempre. Para qualquer coisa que aconteça, o Hashem é bondoso e benevolente, porque você, enxergando a realidade tal qual é, não há nenhuma razão de você rejeitá-la. A realidade é do jeito que ela é, e você deve aceitar. Isso é, inclusive, aceitar o Hashem propriamente dito, porque ele é o autor disso, dessa realidade que outrora, na ignorância e na tolice, a pessoa quer rejeitar e dizer, não, mas eu não queria. Pois é,
mas não é assim que a banda toca, né? Isso aqui não é uma orquestra para te servir, isso daqui é o mundo real e você está tendo uma participação nele, com muitas alegrias e com muitas experiências, e a sua participação é só até a página tal, até a página tal. Depois disso, acaba a sua participação. Então, desfrute. Segundo a segundo, milésimo de segundo a milésimo de segundo. Porque esse foi um presente dado a você e negado a milhões de outros. E quais as razões disso? Tem razão, pelo menos não humana, né? Porque quando a gente fala de razão perante o Hashem, nós não estamos mais na dimensão do humano. Então não tem mais nada que para o ser humaninho faça qualquer sentido. Assim como você ler um poema para o seu cachorro, não faz nenhum sentido para ele, né? Ele vai ficar te olhando ali e... é isso aí, né? Quer dizer, não tem nexo. Não é verdade? Ou você parar uma formiga e tentar falar com ela. Oi, dona formiga, eu sou um ser gigante aqui que está tentando falar com você. É nonsense isso, né? Elas comunicam? Sim. Mas o meio que ela faz isso e o universo que ela existe e vive não tem nada a ver contigo. Essa é a sua diferença para o Hashem. Não tem nada a ver contigo, né? Olha o universo, olha as galáxias, olha o sistema físico que rege tudo isso, o sistema químico e molecular e micromolecular e toda essa complexidade. Essa língua aí é que ele fala. O que você entende disso daí? Eu não entendo nada do que está acontecendo, né? Não obstante, estou aqui, então eu sou parte desse processo todo. Então é muito importante, né? Porque nós criamos na nossa mente a ilusão de que todas as coisas são humanas. Por isso que você fala com o seu cachorro, fala com o seu gato, fala com o seu macaco, fala com a sua tartaruga, fala com qualquer bicho que você queira, porque nós humanizamos todas as coisas, né? Nós falamos até com aparelhos eletrônicos, né? Nós falamos com qualquer coisa. Antes do advento da internet, a coisa mais comum era as pessoas falando com a televisão, né? O cara dá boa noite, todo mundo boa noite, né? Por quê? Porque é isso, o cérebro humano cria essas ilusões mesmo. Só que uma coisa é isso e outra coisa é o mundo real. Essa diferença precisa ser feita. Então, aí nós temos o próximo trecho citado pelo Ramban, que é um trecho bem curtinho, mas ele também só cita uma partícula, que é Vaiomer Harenina et Kevodecha. No entanto, disse, imploro-te, mostre-me a tua kavod, né? Honra ou glória. Tá. Esse foi o pedido de Moshe para conhecer a divindade. E ao invés daquilo, como vimos, lhe foi mostrada a totalidade da criação. Ou seja, os atributos que o Ramban chama de atributos ativos da divindade. Quais são os atributos ativos da divindade? A realidade. A realidade, propriamente dita. Todas as leis físicas, tudo que rege o universo, esses são os atributos ativos do Hashem. Ele vê, portanto, que todas as coisas são boas. Então Moshe viu a realidade tal qual ela é de fato. E essa diferença deve ser percebida por quem lê. E aí a próxima cláusula é Shemot 24, que é um texto que diz: Vayal Moshe ve'Aharon ve'Nadav ve'Avihu ve'Shve'im mizknei Israel. Então Moshe, Aharon, Nadav, Avihu e os 70 dos líderes de Israel, né, dos anciãos de Israel, subiram Vaireu et Elohei Israel, e eles viram o Elohim de Israel. Vetachat raglav kema'aseh livnav sapir, e debaixo dos seus pés, ou sob seus pés, tinha algo semelhante ali com um pavimento de pedra de safira. E aí diz o Re'etzem Shammai Latohar, e era uma coisa assim tão brilhante que nem o céu, né? Num dia claro. Agora notem essa cláusula, né? O versículo diz: e não estendeu a mão contra esses notáveis de Israel. Eles viram o Elohim enquanto comiam e bebiam. Percebam isso, né? Por que o texto tinha que colocar no meio ali que aí o Hashem não feriu eles naquela ocasião? Então esse é o exemplo dado pelo Ramban da profecia internalizada de modo incorreto.
Por isso que o texto diz, e não estendeu a mão contra eles. Mas por que estenderia? Porque eles, na descrição mental deles da divindade, a divindade era um cara sentado em algum lugar. E qual era a referência cultural para uma divindade sentada em algum lugar? Naquela época, naquela ocasião e naquele período. Vocês sabem, não? Porque é óbvio, né? De onde eles estavam vindo? Era o Egito, né? Google, deuses do Egito. O Deus está sentado em algum lugar assim. E aí todo mundo está prostrado na frente do Deus. E o Deus egípcio sempre, geralmente, é um Deus sentado. Assim. Então, eles estavam usando a mesma iconoclastia. Eles estavam se baseando no Egito ainda. Então, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Então, por isso que o texto diz, não estendeu a mão contra eles, que é isso que deveria ter acontecido. Aí você vai ver trechos midráshicos e tal, que vão dizer que ele não estendeu a mão sobre eles naquele momento, porque era o Sinai e tal, mas estendeu depois, que é o relato do fogo de Taverá, que é justamente contra esses 70 líderes aí, esses notáveis aí, que o Hashem depois cobrou deles essa visão de idolatria que eles tiveram. Você vê que a visão era bonitinha, né? O Hashem estava num trono de safira, porque a pedra de safira era a tal pedra que o Moshe trouxe a primeira versão dos blocos da lei, então era uma coisa que eles acharam que era honorífica e tal, e na verdade não, eles erraram e erraram feio, né? Então eles viram o Elohim enquanto comiam e bebiam, o Ramban vai elucidar, porque eles estavam imaginando a experiência do Elohim como uma experiência sensorial, ou seja, é o Deus do meu coração, eu sinto Deus no meu coração, tá aqui, ó, eu sinto um calor aqui que é o fantasma divino dentro de mim, então ele é físico, né? Quando eu como, quando eu bebo, quando eu faço as coisas, eu sinto isso no meu corpo. Então essa percepção sensorial está sendo condenada na Torá, né? Então isso define, enfim, a primeira palavra do nosso léxico, que é a palavra ra'á, ver, nas acepções que o Rambam nos trouxe. Aí nós vamos para a segunda palavra do léxico, que é ibit, que também quer dizer ver, mas é uma outra palavra hebraica. Então, ela tem duas acepções. Primeiro, a percepção ótica e a observação intelectual. Contemplar uma coisa até que seja compreendida. E aí cabe diversas interpretações sobre a ideia da contemplação, né? Então, nós temos o primeiro trecho, que é Bereshit 19. Então vai dizer lá, o trecho completo é Vaihi reotziam otam ahutza. Quando eles os tiraram dali, né? Tiraram para fora, no texto hebraico está saíram com ele para fora, ou saíram ele para fora. Vaiomer emalet et nafshecha al tabit acharecha. Fuja por tua vida, não olhe al tabit. Ve'al ta'amod bechol hakikar ahar amalet pen tesafeh. Não olhe para trás e não pare em nenhum ponto da planície. Ao invés disso, fuja para as colinas. E aí diz, Vetabet ishto me'acharav, vetehi netziv melach. Sua mulher olhou, Vetabet, pelas costas dele, e tornou-se uma coluna de sal. Então, estas citações mencionam aquela porção da visão do Lot, no qual ele está fugindo de Sodom. Ele é informado na visão de não olhar para trás. Essa visão, aliás, é de Abraham, vale lembrar. Não é o Lot que está tendo a visão. O que quer que tenha acontecido com o Lot, nós não sabemos. De certo, ele saiu, foi vazado e nunca mais viu a mulher também, que deve ter morrido na cidade, ou deve ter voltado para buscar alguma coisa e por isso pereceu. Então nós não sabemos o que aconteceu com o Lot. Nós estamos vendo como a visão foi mostrada para o Abraham. Ele queria saber que fim deu o Lot, já que a cidade
estava em risco de ser destruído. Então Hashem mostrou para ele a visão para responder esta pergunta, né? Então Hashem queria mostrar para ele que ele escapou de lá. Essas citações então mostram essa cena que o Abraão está vendo. Então ele é informado de não olhar para trás. Então, na visão do Abraham, a divindade de algum modo o avisou, né, sobre uma saída segura. E isso aparece na visão dele com essa ideia de, eu falei para ele não olhar para trás. Ou seja, não olhar para trás pode significar várias coisas. Pode significar literalmente não olhar para trás, ou pode significar, né, você estar ainda carregando aquilo mentalmente com você. E aí a mulher olha para trás. Então isso implica que ela tinha um apego por aquele lugar. Então provavelmente ela não quis sair de lá, né? Ou saiu, mas depois se arrependeu e voltou, porque o texto diz que ela olhou pelas costas dele. Se ela olhou pelas costas, talvez ela fez escondido isso, né? Como quem faz umas coisas pelas costas do outro. E de qualquer forma, alude-se a ela dizendo que ela virou um pilar de sal, porque essa região onde era Sodom é onde hoje é o Yam HaMelach, chamado popularmente de Mar Morto, porque em hebraico se chama de Mar Salgado, Mar de Sal. Yam HaMelach, um mar de sal, que diz que era ali que era Sodom, né? Tinha 5 cidades, mas aquela cidade específica era ali. Então ela virou um pilar de sal dos pilares de sais que tem lá nesse mar, né? Ou seja, virou é um eufemismo para pereceu ali, e se sobrou alguma coisa dela foi, né, que a represente, foi uma coluna de sal mesmo. E tem mesmo pilastras de sal em localidades próximas ao Yam HaMelach, e uma dessas pilastras, a mais distante, que é uma que está numa subida para uma elevação, dizem ser da onde surgiu essa ideia, né? Que ali está a mulher de Lot, aquele pilar, inclusive é apelidado com esse nome, né? Mas essa foi uma visão. Então, esse olhar dela refere-se a uma ideia corpórea dentro da narrativa, no sentido mais negativo possível, porque você está dentro da visão. Então, dentro da visão, ela olhou, né? E olhou, e aí ficou como uma estátua de sal. Não era bem uma estátua, mas um pilar, né? O Ramban geralmente usa textos comprobatórios bem negativos para definições corpóreas de termos léxicos, como neste caso. E também para expressar sua desaprovação em relação ao entendimento equivocado de tais definições. Por isso, esse termo negativo atribuído à mulher do Lot, né, para mostrar. E aí o próximo que ele usa é Ishayahu, que diz: Vainchon alav bayonau que Nahamatiyan venibet. Naquele dia rosnarão para eles como o mar quando ruge. Quando ou se alguém olhar, venibat, laaretz vehine chosher, tsar, vaor, choshach, baarifea. Para a terra, né? Só quando alguém olhar para a terra, verá uma escuridão cerrada, luz está dissipada na obscuridade. Então esta frase que o Ramban cita, que ele só cita a cláusula quando ou se alguém olhar, venibat, se refere às nações designadas pela divindade na profecia do Ishayahu para punir Israel. Então eles olham para a terra que eles vão tomar. O Ramban pôde aqui incorporar, por meio da referência do capítulo do Ishayahu, essa concepção. O verso 5:13 vai dizer: Lachen gala amei mibli da'at uchevod matai ra'a vehamutu seche sama. Por falta de conhecimento, meu povo vai ao exílio. Por isso que o Ramban citou esse trecho do Ishayahu, porque ele queria enfatizar isso, né? O Nibet, né? O olhar dos outros povos que levaram à destruição de Israel é por causa do Nibet, do olhar de Israel para a idolatria e a sua má interpretação da mensagem divina que lhes foi dada. Como resultado foi de fato o exílio, portanto o Ramban apresenta isso como prova incontestável de que o povo de Israel interpreta ainda até hoje errado a profecia que lhe foi dada.
Não é uma coisa que foi no passado e hoje a gente corrigiu. Não corrigiu até hoje. Por isso diz, por falta de conhecimento, meu povo vai ao exílio. E ainda, o capítulo 5 ainda do Ishaiah, porque tudo isso é Ishaiah. O que ele citou é 5:30, mas isso que eu citei agora é 5:13. No 5:18 demonstra o resultado quando o conhecimento não é cultivado. Porque ele fala, Oi mishrei avon, behevlei ashav, vechavod agalachata'a. Ai dos que começam puxando a transgressão com uma corda, mas terminam por arrastar o pecado como por uma onda de carruagem. Então a transgressão é a má interpretação e o pecado que resulta da transgressão é a idolatria propriamente dita, né? Então ele começa com uma transgressão, como quem puxa uma corda, ou seja, ele acha que não tem problema. Não, é só uma interpretação. Aí depois daquilo ele já tem toda uma concepção egóica da coisa toda, e aí pronto, ele já não entende mais nada, ninguém entende ninguém, e aí gera todo um conflito. Então este é o oposto polarizado da conexão que o Ramban fez com a citação do Shlomo antes, na linguagem simbólica das cordas, que o Ramban fala o quê? Que a sabedoria é como uma corda, né, que é 3 cordas amarradas juntas, que fica bem difícil de quebrar. Então aqui é uma metáfora, que aqui é uma corda só, usada para arrastar a transgressão. Então é nisso que ele está fazendo o paralelo com o Shlomo. Quando você falha, portanto, em ver com o seu intelecto, que quer dizer, na linguagem maimonidiana, com a sua neshama, com a sua consciência, portanto, então outros, aspas, olham para nos punir. Ou seja, nós nos passamos dignos de todo sofrimento. Porque a punição nada mais é do que o sofrimento, em quaisquer das suas expressões, né? Então, o que resulta da má escolha de decisões é o sofrimento. Esse é o preço que você paga. É você que paga esse preço sozinho. Eu não tenho nada com isso. Então, se uma pessoa transgride, o que eu tenho com isso? Basicamente, eu sinto pena dela, né? Se eu puder fazer alguma coisa, falar alguma coisa, convencê-la do oposto, mas impedi-la, isso aí nunca fez parte da tradição judaica. Note os profetas, o que eles faziam contra os pecadores? Eles falavam. É só isso que dá para fazer. Nenhum deles falou, agora vamos montar a nossa milícia e criar a nossa guerra. Todos os casos em que envolve profetas, que também envolve violência, também violência já foi envolvida. Quando você pega o trecho do Eliau, e ele mata os profetas adversários, você tem que ver que culto eram aqueles profetas. Eles eram um culto de sacrifício de primogênitos. E eles haviam sacrificado o primogênito das pessoas em nome daquela religião. E as pessoas ainda estavam acreditando piamente naquela mitologia. Então, quando ele faz aquele ato dramático, é por isso que o povo vai para cima e mata eles. Porque eles falaram, então você me fez matar o meu filho por uma mentira? Né? Então, quer dizer, as pessoas se desesperaram, né? Por quê? Porque é exatamente isso que o ego faz com a pessoa. Ele transforma a pessoa no monstro que ela quer combater. É exatamente isso que acontece, né? Então, esses casos são casos dessa natureza e não meramente uma questão de militância. Eles falavam. E aí, se a pessoa ouve muito bem, e se não ouve muito bem também, porque o sofrimento é todo dela. O sofrimento é dela. Então, profetas que anunciam esse tipo de coisa e ainda passam por ela, a percepção deles do ocorrido é diferente do resto. Né? Porque ele tem uma visão do que está acontecendo ampla do Hashem. E ele aceita o decreto do Hashem. Ou seja, ele aceita a realidade tal qual ela é. Mas o que não aceita sofre imensamente. Né? E ele fala ao profeta, fala para o Hashem fazer uma mágica para me tirar. Eu não tenho o que fazer por você. Porque quem se colocou nessa situação foi você mesmo. Então é você que tem que fazer teshuvah. Né? Então, enquanto a pessoa... Isso ele não faz por apatia, mas sim para que a pessoa enxergue a si mesma. Porque não é que o profeta não pode fazer nada pela outra pessoa, mas ele já está fazendo ao informar para ela qual é a raiz do problema, que é ela mesma.
que é a sua visão de mundo que está trazendo todo o sofrimento. Mas ela precisa daquele sofrimento para que ela tenha aquela identidade. Então ela perpetua o sofrimento. E ela, evidentemente, faz isso inconscientemente. Mas não obstante a isso, ela sofre. Não importa. Né? Então todo erro é inconsciente, em certa medida. Mas mesmo assim ele gera consequências. Isso é normal. Então esse é o significado de uma expressão talmúdica que diz que ninguém comete pecado nenhum, a menos que um ruach shtut entra nela. O Talmud usa essa expressão para dizer: a pessoa só erra quando entra um ruach shtut nela. O que é um ruach shtut? Ruach shtut é como se fosse um ruach, né? Uma inspiração, uma inclinação, e na linguagem dos místicos, um espírito, né? Um ruach de shtut, de estupidez, de idiotice. Né? Então o que é o ego humano? É a sua estupidez. Então a pessoa paga pela própria estupidez? Paga. Mas ela não é a sua estupidez. E essa é a principal diferença que o ego não percebe. Porque o ego sempre equipara o rótulo à essência. Né? O ego, ele não consegue... Se uma pessoa comete um roubo, o ego diz: ele é um ladrão. Não, ele não é um ladrão. Ele é uma pessoa que cometeu um roubo. Esse é o fato. Então a Torá diz: se a pessoa comete um roubo, então ele tem que ser pego, ele tem que pagar 5 vezes mais o valor que ele roubou. E depois, ele é liberado. Ele pagou, ele é liberado. É isso que tem que ser feito. Porque a Torá não diz que ele é um ladrão. A Torá diz: ele roubou. Então se ele roubou, então isso é o que ele fez, não o que ele é. Porque aquilo em nós que comete a estupidez é o ruach shtut. Mas isso não é o que nós somos. Isso é circunstancial. A menos que seja algo patológico. Aí, se for algo patológico, então também é um defeito. E, portanto, também não é a pessoa propriamente dita. Em quaisquer dos casos, há uma diferença a se fazer daquilo que somos para aquilo que é feito. Uma pessoa é um assassino até que assassine. Mas no momento em que ela assassina, ela é uma pessoa que cometeu assassinato. Se ele se identificar com o rótulo de assassino, ele passa a crer que ele é isso. E aí ele pode vir a cometer mais crimes. Ele pode vir a cometer mais atos. Porque já que eu sou isso, então eu sou isso. Só que essa ideia de que eu sou isso é o que gera a perpetuação do problema. Os bandidos que são presos, a cadeia não serve para nada. Por quê? Porque eles acreditam que são criminosos. É isso que eles acreditam. Mas eles são de fato? Não. Ninguém nasce. Onde já se viu nascer criminoso? Então o que torna o criminoso? Não é o ato? Então se o ato torna isso, então precisa de uma narrativa que justificou aquele ato. Essa narrativa que te fez tomar essa decisão. Mas isso não é óbvio, Franklin? Você consegue pensar numa pessoa nascida essencialmente má? Isso é filosofia grega. Os gregos acreditavam nisso. Mas os gregos estavam absolutamente equivocados sobre quase tudo que eles achavam a respeito do ser humano, da natureza humana e de qualquer ideia que eles elucubraram sobre isso. Significa que as ações más eram praticadas desde cedo. Porque nós começamos a fazer atitudes egóicas a partir de 7, 8, 9, 10 anos. Nós já nos tornamos assim. É isso que significa. Não significa que ninguém nasce assim. Significa que você começa a agir desse modo desde pequeno. Mas é a sua ação baseada já numa narrativa que lhe foi passada. É a criança que maltrata os colegas de escola, é repreendido pela professora e os pais se voltam contra a professora, dizendo: não, mas o meu filho não pode ser repreendido desse modo.
E aí ele enfatiza o ego. A criança aprende a identidade da vítima e a identidade do agressor. E ele percebe isso, e ele se identifica com isso, e ele passa a viver isso. Isso não é o que ela é, isso é como ela foi condicionada. Assim como os meninos lá na Palestina são ensinados desde pequenos, né? Desde que eles conseguem entender alguma coisa. Isso é quando? Quando a criança tem 5, 6 anos? Não. Depois, quando ela vai para a escola, a partir de 6, 7 anos, ele começa a aprender que ele tem que ser shahid, que tem que odiar os Yahudim e que tem que um dia matar algum deles e morrer no processo, porque o Alá vai ficar muito feliz com isso. Ela adquire essa identidade imaginária. Ela não é isso, mas ela assume isso. Então, qual é a diferença daquele ser humano para você? A narrativa. Não a essência. A essência é a mesma. Tanto que muitos, não poucos, percebem sozinhos a loucura da narrativa e eles mesmos saem da narrativa, mesmo em detrimento da própria vida, correndo o risco de serem mortos pelos seus próprios irmãos. Porque eles percebem a loucura, eles despertam para esse fato. Mas nem todos, evidentemente, despertam, uma minoria. Eles são volumosos, tem muitos árabes que vivem em Israel em paz com todo mundo, são gente finíssima, seguem a religião deles, são gente muito boa, né, nos seus elevados graus de escolaridade, mas todos têm uma noção muito clara, né, de que essa narrativa não leva a lugar nenhum. Né? Eles separaram-se da narrativa. Mas a maioria não se separou. Então, eu acho que isso é muito óbvio. Né? Nós temos a nossa essência, mas ela é desde pequeno condicionada a uma imagem que não é só passada, é principalmente passada pelos pais, mas por todo e qualquer contato, pela mídia, né? Com aquilo que você expor o seu filho a contato, e também na escola, porque enquanto você tem uma professora extremamente competente, você vai ter 10 que são incompetentes, né, e que não vão fazer as intervenções no momento certo. É uma péssima pedagoga. Ela inclusive vai sabotar o trabalho da pedagoga que faz o trabalho correto. Por isso a necessidade de um pai ou mãe acompanhar os filhos para identificar quem é a pedagoga competente aqui e suportá-la e dar apoio para o trabalho que ela está fazendo em detrimento da outra. Porque se você não assume para você essa responsabilidade, o dano que será causado também é culpa sua. Depois não vai dizer, não, mas é a escola de hoje em dia. Mas peraí, a escola funciona com você junto. Não tem escola sem você junto. Então, tudo isso é uma maneira de você empurrar, né? Ah, não, mas na minha narrativa eu não tenho culpa, entendeu? Isso é o governo, isso é o não sei o quê, isso é o outro, é o cara que tem que vir me salvar. Percebe? Esse tipo de loucura que se desdobra, porque uma narrativa gera outra, né? E aí você tem que depois desconstruir tudo isso. Por isso que é muito importante observar-se e se livrar desse tipo de coisa, antes de mais nada, enxergar-se, para que você consiga ver a insanidade à sua volta. Você só vai conseguir ver a insanidade com clareza, não com o dedo acusativo. Com o dedo acusativo é fácil, mas com clareza só quando você ver em você mesmo. Com clareza, como Shlomo fez. Eu olhei e vi que isso não serve para nada. Eu estava perdendo meu tempo, não é isso que eu estou pensando. O próprio confessar da parte dele esse processo em si, ele não apontou para o leitor e disse, o você não é. Não, ele falou, eu estudei e eu busquei a sabedoria, o sofrimento só aumentou. Ele está ensinando você, que também está aspirando e achando que eu vou ler um monte de livro e aí eu vou ter um poder mágico. Não vai não. Você vai aumentar o seu sofrimento. E é necessariamente isso que precisa acontecer. Porque na medida em que você percebe esse enorme sofrimento, porque quando aumenta a sua percepção, você vê quão grande e desnecessário é esse sofrimento. E aí você nota o que causa isso. É esse falso eu que causa isso. Porque quem sou eu de fato? Quando eu digo eu quero dizer o quê? A maior parte do tempo, quando você fala eu, você está falando da sua mente, das suas ideias. Isso aí não é você. Mas é isso que fala o tempo todo. Eu mesmo quase nunca falo nada. Só observo, só constato a realidade. Em momentos raros de lucidez eu me pronuncio, mas em geral a mente é que fala. Então o processo de autoobservação serve para inverter esse polo,
para tornar cada vez mais raro a manifestação egóica e cada vez mais frequente a manifestação da consciência, e até um ponto em que só a consciência se manifeste. Né? E o ego seja ali o que ele sempre foi, uma ferramenta. Uso ele quando necessário, mas o percebo, né? E ele continuará sendo o mesmo? Sim, ele sempre vai ser o mesmo, porque ele é sempre o mesmo. Como todo cachorro sempre vai latir, todo gato sempre vai miar. O ego sempre vai ser assim, do jeito que ele é mesmo. As reações dele e as loucuras dele. Só que se você está ali, você está presente. Você percebe o fenômeno. E aí você percebe a sua volta. Você percebe. O mundo à sua volta não vai perceber nada, porque a maioria das pessoas ainda é totalmente suplantado. Mas pelo menos você sabe disso. E você sabendo disso, você tem a sanidade. Você é a voz da sanidade naquele momento de loucura geral. E a voz da sanidade falará com a voz, com a sanidade que está no outro. Que às vezes está sobre um monte de camada de narrativas e ideias. E não, mas eu não concordo. E aí a pessoa, mas lá no fundo, a Neshama está ali. Ela ouve. A pessoa sabe em si mesma o que é o chamado. Por isso essa metáfora do Hashem dizer: eu chamo o meu povo, eles ouvem a minha voz. Não é mágica e não é uma voz específica. É isso. A Neshama reconhece a sanidade, mesmo sob toda a camada da loucura. Mas às vezes ainda está suplantada. Existe, a pessoa tem que... É como um elevador. Para ela subir de novo até lá em cima, ela tem que andar por andar. É devagar. Mas uma hora ela chega. Temos que continuar. Ou talvez nunca chegue. De repente a pessoa desiste e desce, fica lá no 19º mesmo. Não tem o que fazer, né? Porque a pessoa não sofreu o suficiente. Então ela tem que sofrer mais e mais agudamente, ou às vezes a vida vai começar a destruir toda a forma que ela se identifica. Por exemplo, ela tem uma forma ideológica, então ela tem que ser destruída essa forma ideológica primeiro, senão ela não vai ouvir nada. Então deixa a forma ideológica ruir primeiro, né? Isso pode levar anos para acontecer, mas eventualmente acontece. Eventualmente acontece, né? Então, ou às vezes a pessoa é com a própria forma, então ela perde a saúde, ou as pessoas ao seu redor começam a morrer, ou ela é muito apegada aos bens, então ela começa a perder, porque o mercado vai ficando cada vez pior, e aí ela vai ter que se desfazer das coisas, ou perde a casa, ou perde os bens, ou perde o nome, ou perde qualquer coisa. A vida vai começar a tirar. O Hashem faz isso, né? Até que você não tenha mais nada para se identificar. Nem que seja no seu leito de morte, quando você não tem mais nada mesmo, né? Mas nem que seja naquele momento. Se você teve um momento de lucidez, você pode se dizer que aquele instante você de fato esteve aqui, porque todo o momento anterior identificado você nem participou da existência. Você era só um boneco de ideologias, ideias, crenças e opiniões. Era um fantoche, né? Como diz o Ishayahu, eles andam de dia como se fosse nas trevas. Essa é a metáfora dele, né? Então, o que eu posso fazer? Como ele falava, eu só posso falar, né? Eu sou a voz. E aí, lá na sua Neshama, você ouve aquela voz que está te chamando para a sanidade. Mas uns vão, outros não vão. É decisão de cada um. Né? Se você não sofreu o suficiente, então tem que sofrer um pouco mais ainda. Você tem que passar por tudo o que você tem que passar, né? Então isso é muito importante se entender. E o próximo trecho trabalha novamente esse verbo, o ibit, que é a segunda ocorrência no caso. A segunda ocorrência é Lo ibit aven beYakov velo ra'a amal beIsrael Hashem Elohav imo uteruat melech bo, que é Bamidbar 23, 21, né? Então ele só cita ali Lo ibit, né? Ninguém viu ibit, mas o texto inteiro é: ninguém viu culpa em Yaakov ou percebeu perversidade em Israel. Hashem, o Elohim deles, está com eles e foi aclamado rei entre eles. Nós não podemos ver a perversidade. É isso que o Ramban quer enfatizar aqui. O termo, portanto, é figurativo. O ponto do Ramban nesse trecho é que a divindade inspirou o Bilam, o Goi, que era um quase profeta, por assim dizer, a falar desse modo, quando ele estava apto, quando ele estava bom, né? Porque tinha dias que o Bilam não estava bom.
né? Tinha dias que o Bilam estava muito egóico. Então, nesses dias, a divindade não falava com ele. Mas quando ele estava bom, falava. Então, isso sugere que os seus conselhos ruins eram quando ele não estava bom, não estava apto, né? Portanto, não eram de natureza profética e por isso deram todos errados. E aí ele coloca uma observação importante. Ele diz que a divindade não viu nem iniquidade e nem a culpa, nem a perversidade. E aí é muito interessante isso, né? Porque como assim, né? Não teve vários erros e várias coisas que aconteceram? Então, como assim a divindade não viu culpa ou perversidade? Bom, nós estávamos agora mesmo falando sobre isso. Porque ele foi chamado para ser o amaldiçoador. Então, precisava nutrir a crença de uma coisa essencial. É basicamente o que você falou, a essencialidade má. Amaldiçoe-os, porque eles são essencialmente maus. Então, quando ele recebe a profecia do Hashem, o Hashem nega essa crença. Hashem diz para ele, não, mas eles cometeram tais erros e tais erros e tais erros? Eles cometeram todos esses atos. Mas não há culpa em Jacob, nem perversidade em Israel. Isso quer dizer, não há culpa na humanidade, nem perversidade na humanidade. Existem atos, atrocidades e loucuras que o ser humano comete. Mas do ponto de vista da divindade, isso não é nada além de insanidade. Isso é insano, isso é loucura, isso não é maldade. Maldade é uma história. Mesmo quando você olha o Hitler, como que o Hitler conseguiu fazer cidadãos outrora, cidadãos de bem, matarem seus próprios vizinhos na Ucrânia, na Polônia e outros países europeus? Inventando uma história, exatamente. Como que os terroristas conseguem fazer com que jovens que não têm nenhum tipo de histórico criminal, que são meninos comportados, que vão da casa para a mesquita, da mesquita para casa, e que desistem de tudo para morrerem, e explodindo e matando um monte de inimigos? Eles fazem isso baseado em quê? Baseado numa história. É tudo que eles têm, é uma história. Agora, se você for analisar, tudo o que a sociedade faz também é baseado numa história. Os nossos criminosos são tratados da maneira que são tratados por causa de uma história. Porque se você olhar, por exemplo, a história dos criminosos ou do crime no Brasil, você vai ter que se reportar a, por exemplo, períodos onde o Império lutava contra pessoas que lutavam contra o Império. Então, criminosos naquela época eram os que lutavam contra o Império. Aqueles criminosos hoje seriam heróis, mas na época eram criminosos, eram mortos e tal. O exército ia lá e tal, e tal, e tal. Depois o exército vai e faz um massacre num bando de revoltosos. E aí o governo promete para esse exército que se eles lutassem bem aquela guerra e massacrassem todo mundo, e cada um ia receber uma casa própria. Aí esse exército descobre que o governo mente, né? Como sempre. E aí... Exatamente. E aí esse exército se acampa lá no Rio de Janeiro, né? Formando a primeira favela do Rio de Janeiro, onde vai ter a primeira milícia e os primeiros grupos ali que tem o conhecimento militar básico, pelo menos da época, e tinha conhecimento de armamento, e resolveram, olha, o governo não vai nos ajudar, fomos traídos pela nossa própria pátria, porque esses caras são só por eles não são por nós, e aí nós temos que dar um jeito. E eles começam a dar o jeito deles. E aí o que acontece? A sociedade cria uma narrativa. Nessa narrativa eles são os maus, eles são os que roubam a gente, eles são os vilões da história. Naquela época a quantidade de distância entre pobre e rico era muito bem delineada no Rio de Janeiro. Os pobres todos eram os que estavam ali naquela favela. E o resto da sociedade eram os milionários e os que apoiados pelo governo. Né? Hoje está meio blur essa diferença, né? Mas era muito clara. Então eles foram os bandidos, que agora eles são os terroristas, que agora eles são os terríveis. E aí tudo que fomenta a justificativa e a suposta Constituição brasileira, que é caótica, né? Que é mal escrita, mal elaborada e mal aplicada, que é inadequada e que é regida por um Congresso que eu não preciso explicar
é um fracasso desde o dia 1, regido literalmente por bandidos. Não, mas tem gente boa lá. É mesmo? Você falou isso porque você sabe quem são essas pessoas? Ou você está supondo que, poxa, deve ter mesmo? Porque não é isso que nós vemos nos dados da realidade, da maneira como o nosso país é regido. Nosso país é regido por criminosos. Então, num país como o nosso, traçar a linha que separa entre o justo e o perverso é bem complicado. É bem difícil de fazer isso. Né? Então, principalmente quando uma pessoa vem com uma narrativa de que o herói... Aqui isso não devia colar, mas cola. Por quê? Porque não há a autoobservação. O criminoso é o outro. O bandido é aquele lá. O brasileiro nunca olha para si e diz: eu sou responsável por tudo isso. Eu sou corrupto, por isso que só sai corrupto do povo para o Congresso. Porque nós propagamos em nosso meio a ideologia corrupta. Nós somos corruptos porque nunca houve em nenhuma nação um povo justo governado por bandidos. Nunca houve isso. É sempre um povo bandido que, portanto, todos os seus representantes igualmente serão bandidos, porque eles são tirados do povo mesmo. Eles não são tirados do espaço, nem da lua. Né? Eles são tirados da nação. Então, é isso que isso é o melhor que a nação tem para oferecer. Então, se isso é o melhor que a nação tem para oferecer, como que essa nação não se observa? Porque ela tem uma narrativa. E na narrativa nós somos as vítimas desses maus que nos roubam. Né? Nós esquecemos que não é assim que funciona o sistema. E quem está lá quer que continue desse modo. Que você continue não sabendo. Né? Então você continue achando que tem o vilão e você é a vítima. E aí você vai sendo vítima a sua vida toda. Porque tanto faz para eles. Né? Então perceba, quando o Elohim faz isso com o Bilam, ele surpreende o Bilam. Né? O Bilam sabia, né, pela sua profecia, dos erros que Israel cometeu, das coisas, mas o Elohim falou: bom, mas o que você quer dizer com isso? Não, eu quero dizer que se eles são perversos, eles têm que ser amaldiçoados. Não, mas eles não são perversos. Mas eles não erraram em tal coisa? Erraram, eles fizeram isso e isso errado, foi mesmo. Mas então isso não quer dizer que eles são perversos? Não, não quer dizer. Então, o ego fala e quer rótulo, quer definição, quer não sei o quê. Mas o Bilam ainda tinha mais lucidez que talvez qualquer um hoje. Porque ao o Bilam ouvir isso do Elohim, o Bilam foi para o rei e falou o quê? Eu não posso fazer o que você está falando. Ué, mas por que não? Ué, porque o Elohim falou que eles não podem ser amaldiçoados, não, porque eles não tem perversidade e culpa. Ué, mas você não falou que ele mostrou os erros que eles cometeram? Eu vi, sim. Mas e aí? Mas mesmo assim não é. Não é isso que você está pensando. Eu não posso fazer isso que você está falando. Então, ele tinha momentos de lucidez, o Bilam. E são esses momentos que são enfatizados na Escritura. Não eram momentos que duravam para sempre, mas eram momentos. Né? E aí o próximo trecho que o Ramban cita é Shemot 33. ויקצת משה את האוכל ויקומו כל העם וניצבו איש פתח אך לא והביטו אחריו משה עד באו האכלה. Então sempre que Moshe ia à tenda, o povo todo se levantava e permanecia em pé. Imagine a cena. Cada homem à porta da sua tenda. E observava, diz o texto, Veribito Moshe, até chegar à tenda. Então o Ramban escreve: em adição ao entendimento literal, a frase elucidada por nossos sábios tem um sentido figurado. De acordo com isso, essas palavras indicam que os israelitas examinavam e criticavam as ações e palavras de Moshe. Então o relato tem dois sentidos: o não pejorativo, que é o povo observava Moshe para aprender alguma coisa, e o pejorativo, que é julgar a aparência física de Moshe, o comportamento de Moshe, até para depois resultou na acusação, né? Ver se acusa eles de abandonar o acampamento, ou de adultério,
ou de qualquer outra acusação que destruísse a sua reputação. O Ramban prefere o uso não pejorativo, mas reconhece a existência do sentido pejorativo no texto. Então, o ibito tinha um sentido duplo, porque as pessoas são julgadoras, elas procuram. E quem é isso em nós que julga? O ego. Né? Então, é importante saber fazer essa diferença. A mente humana atua por meio das ideias com as quais você se identifica. A mente humana é geralmente quem responde a pergunta quando eu pergunto alguma coisa para você. Geralmente ela se intromete na frente e responde. Raramente é você que responde. Porque você nunca se dá essa oportunidade de observar-se. Quando você começa a exercitar essa autoobservação, você começa a se perceber. E aí você percebe tanto a reação da mente e aquilo que ela quer falar, quanto você. E aí você analisa esse. E aí você percebe que você tem mais clareza que isso aí. Né? Numa situação onde a mente quer responder A, B, C, D, F, G, H, você percebe, não, mas eu não sei nada disso. Tá falando aí, mas... a resposta é tal. Mas peraí. Não, mas eu não sei isso de fato. Eu ouvi falar isso aí, eu não sei se é verdade. Essa é a parte de você que é lúcida. Mas ela quase nunca fala. Por quê? Porque por causa da falta de costume de dar ouvido à consciência. Não. O reê tem os dois sentidos. Por isso, tanto o ibito quanto o abet. Ambos têm os dois sentidos. O reê é percepção ótica e, quando usado figurativamente, é a percepção intelectual, tal qual aplicada ao Elohim, e o ibit é a percepção ótica e é o observar intelectualmente, contemplar uma coisa até que seja compreendida. Então, perceba isso nas diferenças do termo, não? Porque nós tivemos esse exemplo aqui. Agora vamos citar mais um, para que nós possamos fazer aqui uma distinção. Vimos aí a questão do julgamento. O julgamento também é ibit. Agora, Bereshit 15:5 inteiro, né, diz: Vayotze oto achutza vayomer abet na ashamaima uspor akohavim intuchal lispor otam vayomer lo kohie zarecha. Ele o levou para fora e disse: olhe, abet para o céu e conte as estrelas, se você puder. Seus descendentes serão igualmente incontáveis. Essa é uma passagem de visão profética. Aliás, todo o capítulo 15 de Bereshit é parte da visão do Abraham, incluindo, como elucida o Ramban, a saída de Abraham da tenda para olhar as estrelas. Ele nunca saiu da tenda para olhar as estrelas fisicamente nessa cena. Isso aí foi a visão dele. Na visão, o Elohim levou ele para fora. E desse modo, a divindade desaprova o que nessa cena? Por que levar ele para fora para olhar as estrelas? Nada? A divindade está desaprovando a fonte de informação que ele tinha para saber, ou ele achar que ia saber daquilo, que alguma coisa acontece no mundo. A astrologia. Esse é o texto da Torá que nega e que reprova a astrologia. Por isso, levou ele para fora e disse: olha as estrelas. E o que ele havia visto nas estrelas? O que tem que ver com isso? Ele acreditava que nunca ia ter filhos. E que, portanto, isso é um decreto divino. Não terei filhos. Então a divindade falou: e como é que você sabe disso daí? Não, porque eu vi no meu mapa astrológico que você decretou, está lá, quando eu nasci, foi decretado sobre mim e sobre Sara que nós não teríamos filhos.
ele achava, porque atribuía-se à astrologia a divindade. A astrologia é um meio de entender como a divindade interage no mundo. Abraão, sim. Então o Hashem leva o Abraão para fora e fala, olha lá, não é aquela constelação que você falou que era meu decreto e não sei o que você não ia ter filho, não sei o que. Então, não é nada disso que você está falando. Isso aí é só estrela mesmo. Então, fica estabelecido por esse texto que o Abraham, para ser abençoado por Hashem, ele não tinha que ler mapa astrológico. O Hashem falou, sabe por que você não foi abençoado até hoje? Porque você ainda acredita em astrologia. Porque você ainda é místico. Você tinha que abandonar a astrologia para abandonar completamente a idolatria e todo resquício de idolatria antes de você ser capaz de receber profecia de fato. Então, é sobre isso que o Ramban fala quando ele escreve a epístola sobre a astrologia, desaprovando a astrologia como idolatria. Então, quando o Hashem diz, olha as estrelas e conte-as, para que as pessoas contavam estrelas no passado? Para determinar mapas astrológicos. Evidente. Quantas estrelas tem na constelação de Leão? Quantas estrelas tem na constelação de tal? Quantas estrelas tem na constelação de tal? Era uma maneira de eles achavam que ia ver o futuro. Então tem o Bereshit Rabbah 44:12 que fala sobre isso. O Abraão achava pela astrologia que ele não ia ter filhos. O Hashem falou, se você não abandonar essa crença, você não vai entender. Então o Hashem contradisse a crença. Falou, olha as estrelas, as mesmas que você acha que quer dizer não terei filhos. Então, sua descendência será tão numerosa quanto elas. Não é bastante? Então, é mais que isso daí. E aí o que ele fez? Ele confiou no Hashem, o texto diz. Ele falou, então tá, então é o Hashem. Então eu não sei, eu não entendia. Agora eu entendi. O Midrash chega a contar uma coisa ainda mais interessante. Na linguagem midráshtica, didática, portanto. Recurso pedagógico, portanto. O Midrash conta que ele teve uma visão e quando o Hashem falou para ele Yotze Otoahutza, né, o removeu para fora, o Midrash diz, para fora do mundo. Na visão dele, ele saiu para o espaço. Ele viu o planeta e ele viu as estrelas. Ele foi levado, na sua visão, próximo a uma estrela mesmo. E aquilo desmistificou para ele o que estrela significava. Porque até então ele achava que estrela era talvez uma pessoa que ficava parada no espaço emanando luz. Então a visão do Abraão desmistificou completamente o que ele achava que estrela era. E portanto desbancou toda a crença em astrologia. Porque na visão dele ele viu a distância que tem uma estrela da outra, que não tem nada que ver com o que está vendo aqui. Que é muito longe aquilo, para aquilo causar qualquer tipo de influência em você ou em quem quer que seja. E ele viu a distância de estrelas para cá. Ele viu que o Sol também é uma estrela, se fosse para causar influência. Então qual é o signo do Sol? Que essa é a estrela que causa dano aqui mesmo. Queima até sua cara se você ficar olhando muito. E aí ele entendeu. Ou seja, é muito interessante esse Midrash, porque esse Midrash parece o livro do Giordano Bruno. Se é que você já leu. Se você não leu, eu recomendo. Porque ele teve uma visão assim quando ele entendeu a divindade. E ele falou que viu o espaço, milhões de estrelas e planetas, e aí ele percebeu toda a besteira que está acontecendo aqui. Ele falou, a gente está perdendo tempo aqui. Com todo esse conflito, essa defesa da verdade, não tem verdade nenhuma. Tem incontáveis mundos. E a divindade está em tudo isso. Não está aqui, não está numa crença. Isso, exatamente. Essa visão do Abraão foi similar àquela, tirando a questão das vidas em outro lugar que o Abraão não chegou a mencionar. Talvez até porque assustou. Talvez ele tivesse até tido a visão, mas enfim, não vou nem falar nisso, porque eu nem sei o que é isso aí. Né? Então, mas ele entendeu que
aquilo era tudo besteira mesmo que ele acreditava. E ele confiou no Hashem, ou seja, ele confiou na realidade. Ele olhou o mundo e falou, então é isso aqui, não tem nada que ver com lá. Estrela a gente usa para plantação, para saber quando tem que colher, navegar, e deu. Agora, para saber sobre a nossa vida, o que vai acontecer ou não vai acontecer, isso aí não tem nada que ver com nada de estrela. Então, quando ele abandonou de vez isso daí, aí sim, ele chegou no nível que o Hashem queria que ele chegasse. Que é um nível de aceitação do real. Então, é muito importante esse trecho. E o Ramban cita ele, digamos assim, propositalmente, porque é um resquício de pensamento místico, né, que precisa ser removido pela própria pessoa, evidentemente. E o próximo trecho, bom, tem mais trecho, mas eu vou parar por aqui hoje. Nós temos mais uns 1, 2, 3, 4 trechos ainda para ver, para depois ver o próximo termo, que é Hazá. Mas nós vamos parar por aqui para que nós possamos dar continuidade. Então marquem aí que nós paramos. Exato. Exatamente. Só para isso. Não diz para você saber quando seu filho vai nascer e nem se você é uma pessoa boa e que gosta muito de... né? Isso é tudo besteira, enfim. Nós não precisamos nem falar sobre isso, mas aqui no Brasil é impressionante o valor que dão para astrólogo. É impressionante o valor. Astrólogo é hipervalorizado na nossa cultura, mas também puderam, né? Não é nenhuma surpresa. Eu só acho impressionante, assim, um nível de infantilidade que realmente transcende. Precisa ser muito crente mesmo para isso. Então, marquem que nós paramos no Bereshit 15:5, tá? Para que na próxima aula vejamos os demais. Bom, pensem sobre o que estudamos hoje. Na próxima aula nós continuaremos, então, capítulo 4, parte 1, depois capítulo 4, parte 2, na próxima aula, Bezrat Hashem Yitbarach, tá? Shavua Tov, obrigado pela presença e participação. Vamos nos falamos aí. E até a próxima, Bezrat Hashem.